Olá, meu amigo, minha amiga, bem-vindos a mais um hashtag OABRJ Debate. Aqui no nosso espaço, nós sempre debatemos e discutimos assuntos relacionados ao direito, à cidadania, à justiça. Nosso papel aqui é sempre jogar um pouco mais de luz sobre essas questões todas. Quem está conosco hoje é a doutora Marisa Gáudio, ela que é diretora de mulheres aqui da OAB do Rio de Janeiro e presidente da OAB Mulher também da OAB aqui do Rio de Janeiro. Hoje nós vamos falar de violência contra a mulher. Doutora Marisa, obrigado mais uma vez por estar aqui conosco. No programa que a gente já gravou, no programa passado, a gente falou de alguns constrangimentos, algumas restrições que a mulher ainda sofre na área da advocacia. Isso é um tipo de violência, um tipo de discriminação, vamos dizer assim, segmentado às mulheres da advocacia ou as mulheres de todas as áreas estão sofrendo algum tipo de problema? Todas as mulheres sofrem violência, né? Nós lutamos por um momento, né, que a gente chegue a um ponto em que essas violências não existam mais. E todas essas violências que a gente passa, pelas quais a gente passa diariamente, muitas delas não são percebidas. Veja, se você tem uma violência doméstica, onde o marido agride a mulher fisicamente, claramente isso é uma violência perceptível. Qualquer pessoa pode fazer a denúncia. Mas existe, por exemplo, um assédio sexual, um assédio moral no ambiente de trabalho. Pode acontecer com os homens também, mas as pesquisas mostram que a grande maioria dos assédios ocorrem com mulheres. E a advocacia não está livre desse problema, infelizmente. Muitas vezes, uma piada e as pessoas riem sobre um assunto é uma violência contra aquela pessoa que está ouvindo. Pode ser uma mulher numa questão de gênero, pode ser uma questão de racismo, pode ser LGBTfobia. Aí outras pessoas dizem assim, mas ficou chato agora, nem piada podemos fazer. Qual o termômetro que a gente precisa usar? É se alguém foi ofendido, se alguém se sentiu constrangido, né? Então, dizer que uma mulher está em determinado ambiente para enfeitar o ambiente não é legal. Ela não gosta disso. Né? Dizer para uma estagiária, vai lá despachar com aquele desembargador, mas vai com aquele seu vestido bonito, aquele seu vestido mais curto, vai lá você, que ele gosta de você, você é tão bonitinha. Isso é violência. Né? Então, a gente, quando eu digo a sociedade, né, às vezes não enxerga essas violências, eu não digo que elas são pequenas, não. Elas são menos perceptíveis por conta dos efeitos imediatos que elas produzem. Né? Uma violência, por exemplo, praticada no transporte público. Recentemente tornou-se crime o que era uma contravenção penal, que é a importunação sexual. Né? Quantas mulheres não passaram por isso em metrôs lotados, em ônibus cheios? E muitas vezes, para o homem, isso não é tão visto, porque ele não está passando por isso, ele não sabe. Né? Qual a sua avaliação da Lei Maria da Penha? Olha, a Lei Maria da Penha é uma excelente lei. Né? Ela é considerada a terceira melhor lei do mundo na sua categoria. O grande problema no Brasil é a gente efetivar a Lei Maria da Penha. Hoje, a gente tem, por exemplo, uma medida protetiva, né, para o ex-companheiro, o ex-marido não chegar a X metros daquela mulher. E aí há o descumprimento. E como que a gente consegue resolver esse problema do descumprimento? Já virou, inclusive, crime descumprir a medida protetiva. Além do crime da violência, tem o crime de descumprimento. Né? Mas como se protege essa mulher quando esse homem quer descumprir esse afastamento? Então, muitas vezes as mulheres, infelizmente, ainda vão a delegacias, principalmente as que não são especializadas, e elas são desacreditadas. Né? Elas não têm um tratamento adequado, elas não recebem não só um acolhimento, como elas são até desestimuladas a fazer aquela denúncia. Ainda isso, né? Em 2020 ainda. Sim, a gente teve, inclusive, ou pelo menos nós estamos registrando, muitos crimes de feminicídio. Acontecia o mesmo tipo de episódio no passado, mas não tinha essa gradação penal, não tinha essa qualificação. Como é que a senhora está vendo isso nesse momento? A lei, ela de um certo modo, ela pode ajudar a diminuir esse tipo de crime? Eu acho que sim, né? Ela
torna mais grave, né? Ela consegue, com essa qualificadora, dizer que, até para diferenciar o que seria um homicídio, né, de um feminicídio, porque há uma diferença muito importante, né? O crime de ódio, simplesmente pela questão de gênero, por ela ser mulher, muitas vezes a gente até costuma dizer, até em crimes de estupro, por exemplo, ela foi estuprada porque ela estava com a roupa tal, e a gente está comprovado que não foi por isso, que é uma questão de subjugação da mulher, do poder do homem sobre a mulher. Então, o feminicídio também é por aí. Né? Ela não pode ser minha, não será de mais ninguém, então eu mato essa mulher que não quis voltar para mim. E outras questões também, mas que são ligadas justamente ao fato dela ser mulher. Fosse com um homem, não aconteceria. Os homens morrem, morrem. Os homens são mortos, são mortos. Existem homicídios contra homens? Sim. Os homens são vítimas, mas o feminicídio é um homicídio com essa diferença, né? Pelo fato dela ser mulher. Então, eu acho que existe um peso, sim, de existir o feminicídio, mas não é só isso também. Tem a questão das políticas públicas. São os números que mostram onde a gente precisa investir, são os números que mostram que se precisa aparelhar mais aqui ou ali, uma determinada delegacia, enfim. E tem uma questão também, que eu acho, de informação para a população, uma questão de... Acho que até uma questão, uma pontuação, né, moral, de você dizer, olha, isto é grave. Então, o feminicídio não pode ser admitido, é um crime de ódio, ser visto como um crime dessa forma, né, com essa gravidade. Quer dizer, a lei tinha que ter, no mínimo, um papel educativo também, né, de dizer para esses homens. Fala sobre isso, né, da educação, da prevenção. Que, como vejo, o machismo, ele vem historicamente na nossa sociedade, né, vem com o patriarcado. Eu comentei sobre piadas, né? Piadas machistas, é muito comum e eu acho que cabe a nós, todo dia, pensar, sinceramente isso que eu vou lhe dizer, não é brincadeira não, como eu desconstruo o machismo em mim hoje? Mulheres e homens, porque nós fomos criados dessa forma. Sim. Então o machismo, ele é histórico e estrutural. Tá na gente, a gente se comporta dessa forma, assim como o racismo e outras questões de preconceito contra pessoas homoafetivas, porque nosso crescimento nessa sociedade sempre nos levou para esses lugares. E agora nós estamos tentando sair, não só agora, mas já de algum tempo. Então, o primeiro passo é você perceber, olha, eu posso sim estar sendo machista em um comportamento que eu não estou percebendo. E com isso eu estou contribuindo para elevar, talvez, uma taxa de violência contra a mulher, porque se o machismo está ligado a essa questão do poder, da subjugação da mulher, quando a mulher faz alguma coisa que está descontentando aquele homem, ele devolve em forma de violência. O mais incrível, doutora Marisa, é que nós percebemos que os casos de violência contra a mulher, eles transcendem as classes sociais, ou diferenças de classes sociais. Tanto uma pessoa muito rica pode cometer um crime, uma pessoa com muita instrução, como uma pessoa sem instrução também. Como é que a senhora analisa isso? É uma verdade. Eu até queria só complementar o que eu falei sobre quando a mulher faz alguma coisa que gera um descontentamento. Sim. Não é que seja culpa dela. Muito importante a gente dizer isso. Ele se sentiu descontente por aquilo. Sim. Né? Porque a gente não pode culpabilizar a vítima. Né? Isso é muito importante dizer. Realmente a violência está em todas as classes sociais. Né? Mas muitas vezes... Não raro, é muito comum mesmo a vergonha de denunciar. Então, às vezes você vê, poxa, a pessoa mais humilde denunciou, aquela que tem uma condição financeira melhor não denunciou, uma questão de vergonha, né? Agora, também a questão econômica influencia, porque muitas vezes aquele homem é o provedor da família ainda. Mesmo que a gente tenha avançado muito nessa questão do trabalho para as mulheres, muitas vezes ele é o provedor. E também tem o medo da retaliação. Porque como a gente não tem a efetividade ainda, embora a gente tenha muita rede de proteção, a gente tenha profissionais muito qualificados e imbuídos, né, no enfrentamento à violência, a gente tem que realmente bater palmas para essas pessoas. Conheço muitas delegadas, a coordenadora da DEAN, Juliana Emerick, é sensacional. A gente vê homens também, Patrulha Maria da Penha, que foi criada há pouco tempo, isso é sensacional. Vejo homens policiais na Patrulha Maria da Penha e sabe que alguns já me disseram que sofrem preconceito por estarem na patrulha, preconceito dos seus pares. Então a gente percebe como que é uma questão de educação, de informação. Né? Há um tempo atrás, até a nossa Constituição de 88, existia o pátrio poder.
Sim. Não era o poder familiar, então o chefe da família era o homem. Então, isso vem, essa questão da violência, ela está totalmente ligada ao machismo, a essa questão de quem manda, né? Por isso que ela não escolhe classe, ela não escolhe rosto, ela não escolhe raça, embora as mulheres negras sejam mais afetadas por violência de um modo geral do que mulheres brancas, que também é fato, né? Agora, eu vou Existem entrar... outras questões de poder aí, de subjugação por questão da cor da pele. Né? Agora, eu vou te fazer uma provocação, doutora Marisa. Nós sabemos que algumas religiões, elas atribuem também à mulher um papel secundário. A mulher tem que ajudar o homem, a mulher tem sempre ficar... Enfim, isso também não influencia nessa história toda? Eu acho que as religiões, elas têm um papel muito importante na vida das pessoas, né? De muitas vezes de tentar conciliar as pessoas em diversas razões. Pode ser uma briga de vizinhança, né? E com marido, mulher, ou mulher e mulher, enfim, isso também ocorre. Então, eu acho que a religião considera importante cada um na sua, né? Cada um como se achar melhor. Mas, a fé é um direito humano, exatamente, né? E não ter também. Se não ter religião também é um direito. Ótimo. Né? Mas qualquer pessoa que tenha uma determinada ascensão sobre outra, né? E sabe que essa pessoa que vai estar ouvindo com atenção o que ela está dizendo, ela tem que pensar na responsabilidade do que ela fala. Né? Nós temos responsabilidade sobre o que nós estamos fazendo, o que nós estamos falando. Então, a Bíblia, ela tem situações que se aplicavam àquela época, isso é o meu entender, tá? Né? Se aplicavam, ou que foi interpretada de uma forma e hoje a gente talvez interpretaria de outra forma, interpretasse de outra forma. Então, dizer que a mulher pode ser o esteio da família, que a mulher precisa cuidar do lar, eu nem acho que isso por si só vai gerar um problema para a mulher. Porque a mulher pode cuidar do lar e o homem também. Né? A mulher pode ser o esteio da família? Pode, moralmente falando, até financeiramente falando. Muitas vezes alguém vai dizer, está escrito isso aqui, então a mulher tem que trabalhar, não é o homem que tem que sustentar a casa. Hoje a gente sabe que não é nenhum nem outro sozinhos, né? A gente sabe que a parceria é importante. Então, muitas vezes as mulheres falam, meu marido é ótimo, ele me ajuda. Ele não tem que te ajudar, ele tem que ser o seu parceiro, porque quem foi que disse que essa função era sua? Muitas vezes, numa igreja, ou num ambiente outro, social, até numa questão, como você falou, de classe social, né? Se diz, olha, essa função aqui é da mulher. Alguém estipulou, né? Mas não necessariamente tem que ser assim, e é isso que a gente vem dizendo. Então, realmente, algumas colocações, forma de se colocar certas coisas, eu acho que pode sim contribuir, né, para invisibilizar mais a mulher ou diminuir mais a mulher, o que é prejudicial. E o ensino jurídico, né? Porque na minha época, sou formado já há mais de 30 anos, a gente não tinha esse olhar, né, para a questão de gênero, pelo menos os professores, as grades curriculares, a questão ambiental, a questão de consumidor, e sim, enfim, uma série de direitos que estão sendo afirmados nas últimas décadas, né? Como é que andam as grades curriculares das faculdades de Direito? Elas estão estimulando o novo advogado a pensar dessa forma mais ampla? Eu acho que o jovem, de uma forma geral, está sendo estimulado a pensar de forma mais ampla. A gente tem outros mecanismos que estão fazendo o jovem pensar de forma mais fechada. A internet, ela é muito boa, bem aplicada, muito ruim também em alguns casos, né? Se você ficar, por exemplo, pegar um jovem e ficar jogando o dia inteiro, não está trazendo nada de benéfico para ele, não que ele não possa jogar, mas o dia inteiro. Então, eu acho que as universidades, eu acho que até as escolas passaram realmente a investir nessa coisa do homem ou mulher integral, ser humano integral. Né? E isso é interessante, puxar mais por questões sociais. Eu fiz uma faculdade que puxava muito por esse lado, é muito, muito importante isso. Vejo que algumas ainda fazem, né? Outras melhoraram nisso. Por exemplo, existem faculdades que já falam, né? Não sei se todas, não tenho aqui esse dado, mas conheço faculdades que têm no seu currículo mediação de conflitos. Mediação é muito importante, é uma ferramenta à disposição da sociedade de um modo geral, mas também para o advogado. O advogado tem assento na mediação. Então, a resolução consensual de conflitos, ela deve ser estimulada. Então, por que não numa faculdade de Direito? É essencial numa faculdade de Direito. Né? Olha, gente, o programa está muito bacana. O papo aqui com a doutora Marisa rende. É uma intelectual do assunto, mas infelizmente nosso hashtag OABRJ Debate vai ficar por aqui.
Eu quero mais uma vez agradecer a presença da doutora Marisa Gaudio, ela que é diretora de Mulheres e presidente da OAB Mulher aqui do Rio de Janeiro. E se você quiser entrar em contato com a gente, nós temos vários mecanismos. E se você estiver assistindo nosso programa pelo YouTube, não deixe de se inscrever aqui no nosso canal, de dar o joia e de compartilhar com todos os seus amigos. Gente, muito obrigado mais uma vez. Até o nosso próximo programa. Tchau!